Olá, boa tarde. São 17 horas e 17 minutos. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês que a partir de agora acompanham o Palavra do Dia a Dia de hoje, dia 27 de julho de 2016, uma quarta-feira abençoada. Minha irmã, meu irmão, minha amiga, meu amigo, eu convido você a orar comigo antes de realizarmos a leitura da Bíblia Sagrada, onde contém toda a palavra do nosso Deus escrita. Vamos então a orar para podermos, na sequência, lermos a santa palavra do Senhor. Amém? Ore comigo. Amado Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Santíssimo Deus, eu te agradeço, Senhor, por mais esta oportunidade de podermos aqui estarmos juntos para lermos a Tua palavra, Senhor. Te peço sabedoria, discernimento na Tua palavra, humildade, e que nós possamos aqui apenas pronunciar aquilo que o Senhor deseja que nós estejamos pronunciando. E aqueles que nos ouvem, Senhor, que eles sejam abençoados por esta palavra neste momento, que nós possamos compreender a Tua mensagem e que tenhamos sabedoria para, após entender, discernir também o que o Senhor tem para nos falar nesta tarde. Senhor, fala conosco e faz-nos compreender a Tua mensagem. Que eu seja apenas, Senhor, aqui mais um instrumento da Tua vontade, porque o Senhor é Deus e esta palavra é Tua, não minha. E aqueles que estão nos ouvindo neste momento, que eles possam compreender de Ti, não de mim, aquilo que o Senhor tem para lhe dizer. Nesta hora, eu te peço, Senhor, pela Tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amados? Bem, amados, a leitura de hoje está no capítulo 9 de Isaías, do versículo 1 ao 7, e nós iremos falar a respeito daquela luz que todos nós precisamos quando estamos em trevas, da luz que necessitamos nos momentos bons e também nos momentos ruins, mas sobretudo aquelas pessoas que tanto estão sofrendo neste momento, sem saberem em que direção devem caminhar, a quem devem buscar. Somos um povo sofrido, não é verdade? O povo brasileiro é um povo que sofre muito, sobretudo a camada da sociedade que está no Nordeste, as pessoas que estão, sobretudo, numa situação econômica e desprivilegiada e que estão enfermas. Vamos então a todos pedir que prestem bastante atenção na leitura da Bíblia Sagrada nesta hora. E acompanhe aí você através da internet no site bibliaonline.com.br ou através da sua Bíblia. Neste momento eu te convido à leitura da palavra do Deus eterno. Amém? Isaías capítulo 9. O nascimento do príncipe da paz. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação, a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os seus bens tomados pela batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia,
a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estava sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Minha amiga, meu amigo, eu gostaria de destacar agora para vocês 2 versículos. Separei para que você possa compreender mais detalhadamente, assim como eu mesma, a mensagem que Isaías deu à nação de Israel. O impressionante é que Isaías viveu 700 anos antes de Cristo. 700 anos antes de Cristo, mais de 700 anos antes de Cristo, Isaías profetizou o Messias, o enviado de Deus, o ungido, o salvador da humanidade. No capítulo 9 de Isaías você encontra a personificação. Ele diz detalhadamente a missão do Messias, o que ele veio fazer, o que ele viria fazer, né? Então, quando Isaías ele se reporta a Jesus Cristo, ele tem uns detalhes que a maioria dos profetas eles não tinha, mas ele deteve algumas informações nesse capítulo 9 que ainda é motivo de grandes discussões entre as religiões. E muitos dizem que não devemos discutir esse assunto, mas não é verdade. A grande questão aqui é se Jesus Cristo, a luz do mundo, assim como ele próprio disse, destacando o texto para a nossa leitura, que está, primeiro, o versículo 2 do texto que nós lemos. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Isaías capítulo 9, versículo 2. E Jesus também foi mencionado no Evangelho de João, quando diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse, ele próprio falou, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Glória a Deus. O próprio Jesus, dizia João, deu este testemunho acerca de si próprio, dizendo que ele é a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Isaías já havia profetizado 700 anos antes de Cristo o que haveria de acontecer. Aquela luz que seria mencionada lá na frente, no Evangelho de João, no Novo Testamento. Ali
o próprio Jesus falando acerca de si mesmo. Veja que maravilhoso. Mas a grande questão, muitos questionam se o Senhor Jesus é Deus, se o Senhor Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Afinal de contas, para você, quem é Jesus? É muito importante nós questionarmos dentro da nossa mente, do nosso coração, quem Jesus significa para mim. A palavra do Senhor diz o seguinte, aqui no versículo 6 diz assim, porque um menino nos nasceu, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E o versículo 7 continua dizendo, ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém, amados? Glória a Deus. Questionar se Jesus é Deus não é pecado. Os evangelhos nos mostram que Jesus é o Filho de Deus. Mas os profetas já anunciavam como Jesus seria chamado. A palavra deixa bem clara que muitos chamariam a ele de Pai Eterno, Príncipe da Paz, Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso. Jesus seria chamado por estes nomes. As declarações que Jesus deu acerca de si próprio, em relação a como seria o seu relacionamento com Deus, ele pode ser visto em vários evangelhos. Nós podemos, por exemplo, neste momento, irmos à leitura o capítulo de Lucas. Vamos a Lucas. Você verá que Jesus Cristo, ele fala a respeito, né, da sua personalidade como servo, como filho, né, como Messias de Israel, no meio daquele povo, e deixando bem claro a sua situação, né, diante daquela comunidade, de quem ele era. Porque a grande dúvida é se Jesus Cristo, primeiro, era o Messias prometido a Israel, era o Messias prometido ao povo judeu. Tanto é que Isaías, 700 anos antes, já falava sobre o Messias. O Evangelho de João descreve Jesus como sendo a luz do mundo. E o livro do profeta Isaías já descreve Jesus como aquele que tiraria ao mundo das trevas, que tiraria aquele povo de Israel das trevas. E nós, observando as Escrituras, vimos que o Senhor Jesus, ele tem a própria preocupação em falar aos seus discípulos para onde ele iria. Ele dizia que iria para o Pai. Ele veio do Pai e voltaria para ele.
E nós compreendemos que o próprio Jesus, ele testemunhava do seu Pai, do Criador. Isso não impediu o povo de chamá-lo de Deus poderoso, conselheiro maravilhoso, de príncipe da paz. Não impediu que ele fosse chamado desta forma. Mas vemos, por exemplo, aqui na transfiguração, de Jesus Cristo. Não, vamos à confissão de Pedro. A confissão de Pedro, versículos 18. Vamos ler todo o título, a confissão de Pedro. Capítulo 9 de Lucas, versículo 18, que vai ao 27 e diz assim: Certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? Observe que Jesus perguntou aos seus discípulos quem a multidão diz que ele é. Ele gostaria de saber de você aquilo que ele perguntou à multidão. Quem você pensa que é Jesus? O quem é Jesus para você? Vamos continuar a passagem, capítulo 9 de Lucas, versículo 18, a confissão de Pedro. Certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou: Quem vocês dizem que eu sou? Jesus perguntou aos seus discípulos: Quem vocês dizem que eu sou? Quem você, amiga? Quem você, amigo? Quem você, minha irmã, meu irmão em Cristo, diz que é Jesus? Vamos continuar a leitura. Pedro respondeu, o versículo 20 ainda: O Cristo de Deus. Amém? Glória a Deus. Quando Pedro confessa que Jesus é o Cristo de Deus, ele está confessando que Jesus é aquele Messias que Isaías profetizou 700 anos antes de Jesus Cristo. 700 anos, ou talvez mais, antes de Cristo. Então, ele estava confessando, inclusive, que creu nas palavras de João, quando João também dizia, que diz no seu Evangelho, capítulo 1 de João, vamos então aqui, quando ele diz que Jesus, ele é o Verbo de Deus. A palavra tornou-se carne. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus, e ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha das trevas, e as trevas não a derrotaram. Mais uma vez, amém, glória a Deus. João fala que a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Capítulo 1, Evangelho de João, versículo 5. Observe que João, na primeira palavra, no primeiro versículo ele diz: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. No Evangelho de João, nós compreendemos que você pode questionar que a mensagem que
João quer passar para mim, para você, nesta época, é que o Senhor Jesus, a natureza dele, primeira natureza de Cristo, não de Jesus, Jesus é o Emanuel, o Deus encarnado, a palavra viva do Senhor nosso Deus, o eterno, Criador de todas as coisas. Ele aqui menciona a Cristo como sendo Deus, devido ao fato de ele já existir junto com o Criador. Ele era, como que ele dissesse, ele é um ser superior. E a sua natureza celestial, divina, ela foi deixada para trás e ele veio como Messias, como ungido, enviado de Deus, o Cristo, e se tornou o Filho de Deus por meio do seu nascimento, através da Virgem Maria. Ele veio ao mundo como Emanuel, o Deus conosco, e a partir deste momento ele se tornou Jesus, o Nazareno, o Deus encarnado. Mas por que o Deus encarnado? Porque a sua natureza divina agora passara a ser uma natureza humana, para que ele pudesse estar conosco e passar por tudo que nós tínhamos que passar e sofrer, inclusive na pele, tudo que nós precisávamos passar. Então, amados, o Senhor Jesus, voltando a respeito da luz do mundo, é o único que pode, de fato, te salvar. É o único que pode, neste momento difícil da tua vida, trazer luz. A sua palavra, a palavra de Deus, o Verbo vivo, é Cristo. Mas a sua palavra, os seus mandamentos também foram escritos. E através da Bíblia Sagrada você encontra o testemunho de inúmeras pessoas que estiveram com Jesus e foram curados de doenças gravíssimas que os médicos já haviam desenganado, de pessoas que eram paralíticos de nascença e voltaram a andar, eram cegos de nascença e voltaram a ver, eram pecadores e foram perdoados dos seus pecados, porque confessaram a Jesus. Por isso é tão importante você, minha amiga, meu amigo, questionar em sua mente, em seu coração, e procurar saber se você de fato entende. Em poucas palavras, a irmã Etelânia trouxe aqui o seu entendimento a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E sabemos que existe muito mais para nós descobrirmos. Por isso eu digo sempre a você, ore e leia a palavra, busque o conhecimento enquanto se pode achar. Não tema se aproximar de Jesus, abrir o seu coração, contar-lhe o que você está passando, o que você está atravessando. Por pior que seja o seu problema, confie, ele tem luz para você. Ele tem solução para o teu problema. Jesus te ama e ele quer te salvar das situações ruins da vida, mas também te salvar para uma vida eterna, te dando com ele os céus, uma vida melhor no paraíso. Você gostaria de conhecer um pouco mais de Jesus Cristo? Leia as Escrituras, o Velho e o Novo Testamento. Velho, mas não ficou caduco, não, tá certo?
simplesmente porque o Senhor nos deu uma nova aliança, mas toda a Escritura, ela está apropriada para que nós possamos aprender através dela, tá certo? Acerca de quem é Jesus. Então eu convido você agora a orar comigo pela tua causa e por todos quanto ainda não aceitaram a Jesus, para que eles voltem-se para o Senhor e para que nós possamos não consultar oráculos, feiticeiros, né? Tem muitas pessoas que infelizmente vivem com o pé dentro das denominações, dos templos, pessoas altamente religiosas, ditas cristãs, mas que ainda procuram as cartas, os horóscopos, os adivinhadores, aqueles que fazem feitiçaria, mas são pessoas que ainda não tiveram o conhecimento profundo e precisam que nós, das Escrituras, e precisam que cada um de nós, todos quanto também, né, estamos nas nossas falhas, sabemos que todos nós temos, mas nós precisamos estarmos sempre ressaltando essas pessoas e exortando para que elas entendam que a luz do mundo, aquele que tem o conhecimento pleno de Deus e que tem condições de nos revelar os mais profundos segredos, aquele que detém em suas mãos o poder da vida e da morte, ele está sempre pronto a nos dar respostas acerca das dúvidas que nós temos, através da sua palavra e através de sonhos, orações, que o Senhor fala conosco, fala ao nosso coração. Então, que nós possamos compreender que nós temos uma luz. Se você está em trevas e de repente você encontra esta luz, com certeza você vai se apoiar nela. É como se hoje eu estivesse aqui e a energia acabasse e tudo ficasse escuro e eu fosse procurar uma luz, uma lâmpada ou um candeeiro ou uma vela, e ao acender esta luz eu me segurasse nela, e esta luz no meio da escuridão total se chama Cristo Jesus. Amém? Você pode confiar nele, pode se apoiar nele, tenha certeza disso. Jesus te ama. Vamos orar. Amado Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Santíssimo Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra e te pedimos por todos aqueles que andam em treva para que vejam a tua luz, Jesus, para que eles entendam que podem confiar em ti, que podem caminhar em tua direção, porque o Senhor tem respostas para ele, o Senhor tem a salvação para a sua vida, o Senhor tem aquilo que eles necessitam de fato, o alimento para o corpo, para a alma, e eles possam compreender, Senhor, o quanto o Senhor os ama, o quanto o Senhor demonstrou total humildade a deixar a tua condição celestial para poder habitar no meio de nós e fazer-se homem, caminhar no meio do teu povo e sofrer tantas dores, tantas humilhações, para poder nos dar vitória naquela cruz do Calvário. E sobretudo, Senhor, com a tua ressurreição, que é o que nos tem, concedido a bênção da vida eterna. E nós cremos, Senhor, que junto contigo ressuscitaremos. Senhor, muito obrigada. Nós te pedimos por essas vidas que ainda não encontraram a tua luz e que estão neste momento em tormenta, que estão passando por problemas seríssimos, que precisam de libertação, de cura, de si mesmo, mas também dos seus familiares, amigos, aqueles que estão com doenças, com enfermidades graves, que o médico já disse que não tinha condições, Senhor, de curar. Mas o Senhor é o médico dos médicos, tu és a luz do mundo. Tu traz, Senhor, à vida aquilo que já não tem mais vida. O Senhor restaura os tecidos, o Senhor limpa o sangue, o Senhor transforma o câncer em água, o Senhor transforma as vidas
aqueles que estavam mortos em pessoas de vida eterna. O Senhor traz a luz nas trevas. Senhor, nós te agradecemos pelo teu infinito amor. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu Filho Jesus Cristo, que nos ama e nos amou, e pelo teu eterno amor por nós em Cristo Jesus, pela salvação que veio de Israel para o mundo. Nós te agradecemos por cada telespectador deste programa e por todos ainda um dia irão estar acessando esta página, deste canal no YouTube, do Palavra do Dia a Dia no Facebook, da Rádio Mulheres de Deus.comunidades.net, do blog TV cabense.blogspot.com.br, Senhor, e de todos quantos estão neste momento nos ouvindo e compartilhando. Eu acredito, meu Deus, que o Senhor está nesta obra, que o Senhor está conosco, e nós te pedimos também que toque o coração daqueles que desejam estar nos ajudando para continuarmos realizando o nosso trabalho, os nossos projetos. Deus abençoa cada um dos nossos ouvintes, telespectadores, e nesta hora derrama as tuas bênçãos sem medida sobre a sua vida. Nós já te agradecemos pela tua luz, pela tua misericórdia sobre nós, pelo milagre da vida, pela salvação daqueles que nos ouvem, que agora o teu Espírito toque no coração deles, para aqueles que ainda não aceitaram a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, para que eles se entreguem a Jesus, para que eles enfim respondam para si quem é Jesus e reconheçam que só o Senhor pode salvar. E nós te pedimos por essas vidas e já te agradecemos por tudo e por todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amados? Eu agradeço a você pela sua companhia, agradeço pela sua paciência e temos certeza que cumprimos a nossa missão do Palavra do Dia a Dia de hoje. Fica com Deus e até o próximo Palavra do Dia a Dia. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos. Quero aproveitar e convidar você para ouvir também o nosso programa na rádio Mulheres de Deus.comunidades.net. Neste sábado, o programa Ore Comigo. Envie o seu pedido de oração para a irmã Ângela Francisca no WhatsApp 81 99 99 25 13. Amém? Ficamos por aqui, muito obrigada, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém?